Opa, gente, bom, eu tô em dúvida se eu deixo a luz ligada ou desligada. Não muda muito, né? Tô aqui com a iluminação diferente. Ó, vou deixar bem forte aqui. Bora lá. Foi, bora lá. Bom, então a gente tinha ficado com essa questão aqui pra terminar. E uma outra aqui em cima, essa aqui também, tá? Vamos fazer primeiro essa aqui de cima, pode ser? Então, a tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de estado. Tá, então calma lá. Então, tudo bem. O que a gente pensa num rei, né? A gente pensa em alguém que vai mandar naquela cidade, naquele lugar. E o que a gente pensa com... Pera aí, gente. Talvez fique melhor sem, deixa eu ver. Pô, ficou bem melhor. Ó, com... Sem. Se bem que com ficou iluminado mais em mim, o resto ficou mais iluminado fora. Vou deixar com. Então aqui, ó, diz, a tribo não possui um rei. O que a gente pensa num rei? A gente pensa numa monarquia, ou seja, em alguém que vai lá, cria regras, manda, tem exército, tem uma cacetada de coisas. Mas um chefe, atente a palavra chefe, que não é chefe de estado, ou seja, o chefe de estado é um presidente, é alguém que governa, que gere toda aquela população por meio do Estado. E aí o Estado, ele vai... O que o Estado tem? Mais ou menos, ele vai ter exército, vai ter instituições tais quais escola, vai ter cobração de imposto, vai ter uma legislação. Às vezes não vai ter necessariamente uma constituição, mas vão ter normas para se seguir, certo? Então, o que isso significa? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade. Aqui, ó, o chefe não dispõe... Peraí, galera. Isso aqui não tá incomodando vocês? Tá me incomodando. Né? Normalmente a gente gosta da cor amarela. O chefe não dispõe de nenhuma autoridade. Tá. Então, o que ele tem de mais? Aí é que tá, ó. De nenhum poder de coerção. O exército é um poder de coerção, ou seja, não vai fazer isso? Pois muito que bem, vamos atacar. A polícia é um poder de coerção. Poxa... Tudo mais longe assim pra não machucar tanto meu olho. Tudo é um poder de coerção. Tudo. A moeda é um poder de coerção, né? De certa forma. Mas eu não vou querer entrar dentro disso agora. De nenhum meio de dar ordem. O que? A cadeia, né? A legislação, o poder de coerção. De nenhum meio de dar ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. Ou seja, eu não sou teu súdito, tu não vai nesse... Eu não tenho uma oposição hierárquica necessariamente menor que a tua. Na verdade, eu não tenho uma oposição hierárquica menor que a tua. Tu pode me falar alguma coisa e eu posso decidir por mim mesmo de não obedecer. E se eu não obedecer, não vai acontecer nada comigo. Porque tu não vai ter nenhum... Tu não vai poder me prender, tu não vai poder botar um exército ou polícia atrás de mim. Nada, né? Não vai poder me excluir da sociedade. Nada dessas coisas. O máximo que tu vai conseguir deu tua palavra, eu acato ou não. Aqui, ó, o chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. Ou seja, então, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é um lugar de poder. Essencialmente é carregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, olha isso, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para estabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Ou seja, ele só tem o efetivo poder a partir do momento que as pessoas dizem, tá aí, esse cara é esperto. Por isso que, inclusive, ele é o chefe, né? Tá aí, esse cara sabe o que ele tá falando. É como se ele fosse... como se tu desse... É como se ele fosse teu irmão mais velho. Não é óbvio que é uma péssima analogia. É como se ele fosse o padre, por exemplo. O padre nos tempos atuais. Poxa, ele não vai poder te fazer nada. Mas ele vai lá, vai te dar os conselhos. E por tu acreditar na sabedoria dele, por tu acreditar
porque ele vai agregar em alguma coisa, ou então algum mentor pra ti, por tu acreditar no que ele tá falando, por tu achar realmente que a palavra dele vale, o que tu faz? Tu acata. Ou seja, tu só segue ele, tu só segue a palavra dele pelo prestígio que tu tem nele, pelo respeito que tu tem nele. Inclusive, tu tem todo o livre-arbítrio de não seguir. Se tu não quiser seguir, também tá tudo bem. Tu só segue porque tu quer seguir. Tu só segue porque tu dá vazão porque tá saindo dali. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Pronto. Então, o modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em... O do Estado liberal burguês é a democracia que a gente tem aqui no Brasil, a democracia que tem na maioria do mundo, tá? A maior parte das democracias que nasceu pós-iluminismo, ou seja, aquela democracia que tem um presidente, tem um representante, acabou, tá? Então, aqui diz, imposição ideológica, se diferencia, ou seja, gente, atente, tá? O modelo político das sociedades, ou seja, está falando desse que a gente acabou de ler, sobre o chefe de tribo, que não é chefe do Estado, que só usa a palavra, esse modelo, tá? Contrasta. O que é contrastar? Ou seja, essa caneta aqui, ela tá contrastando com esse fundo? Não. Poxa, ela é preta e o fundo é preto. Agora, essa caneta aqui, ela tá contrastando... Poxa, deixa eu ver aqui. Aqui, essa caneta, ela tá contrastando com esse fundo aqui, Deixa eu virar a luz aqui pra baixo. A caneta, ela tá contrastando com esse fundo branco? Claro que tá. Ela é totalmente antagônica a esse fundo branco. Claro que tá, ela é totalmente antagônica a esse fundo branco. Ela contrasta com a minha mão, porque ela é muito antagônica à minha mão a comparar aqui, Aqui não. Aqui ela não contrasta em nada. Mesma coisa. Então, é óbvio que ela contrasta. Ela só contrasta com algo que é diferente dela, ou muito diferente dela, ou minimamente diferente dela. Então, o que seria um contraste com o Estado liberal? Ou seja, o que o Estado liberal tem e aquilo ali não tem. Ou o que aquilo ali tem que o Estado liberal não tem. O que um é diferente do outro. Isso é o contrastar, tá? Toda vez que a questão falar disso. Então, porque se baseia em imposição ideológica. Então, o modelo que a gente leu aqui, tem imposição ideológica? Olha, pode até ter, tá? Mas aí não tem no Estado burguês imposição ideológica. O que mais tem é isso. E outra, e normas hierárquicas. Pô, gente, norma é constituição, é artigo, é uma norma. O que seria uma normativa? Uma regra. Poxa, norma. Não tem norma. Esse é o ponto, não tem norma. As pessoas decidem ouvir o chefe de Estado, mas não necessariamente tem que seguir o que ele tá falando. Ele não é um ditador, ele não é um rei, ele não tá ele não tá pelo poder dele te obrigando a algo, tá? A seguir tal qual tu tem que seguir uma norma. Então, obviamente não. Determinação, e o que é hierárquico? Hierárquico é tu dividir em posições, tá? Ou seja, um é mais poderoso que o outro, um é melhor que o outro. O que seria? Eu vou dizer minhas cores preferidas. Ou seja, eu vou fazer uma hierarquia das cores que eu gosto. Vou dizer em ordem crescente. Melhor dizendo, eu vou dizer em ordem crescente quais são as cores que eu mais gosto. Ou seja, eu vou começar da que eu menos gosto até que eu mais gosto. Então, eu fiz uma hierarquia. Agora, eu tô falando aqui o nome de livros que eu gosto, mas, gente, não tem nenhuma hierarquia aqui. Ou seja, eu não gosto de um mais do que eu gosto de outro. Normal, tá? Hierarquia no exército, ou seja,
O recruta obedece ao soldado, soldado ao cabo, o cabo ao tenente, o tenente ao coronel, o coronel ao general, o general ao marachel, marachel, sei lá. Marachel a sei lá o que, é o presidente, sei lá, não sei como é que é, mas isso é uma hierarquia, tá? Um responde ao outro, um tá num cargo acima do outro. Determinação divina, da onde falou de Deus ou espiritualidade ou alguma coisa transcendente, não tem nada. E soberania monárquica, nada a ver, tá? Porque isso aqui não tem nenhuma soberania nem monárquica, nem soberania normal. Mediação, intervenção consensual. O que é consensual? Ou seja, tu tá intervindo, vamos supor, meu pai me deu um conselho, ele fez uma intervenção em mim, né? Não necessariamente, né? Mas vamos supor, ele me deu um conselho e eu segui o conselho dele. Ou seja, ele teve uma intervenção em mim. O que ele falou interveio em mim. A atitude dele, ele em si, interveio em mim. Foi consensual ou não? Eu tive que seguir porque, meu Deus, se eu não seguisse, se ele me ameaçasse, me batesse, seria não consensual. Agora, se ele dissesse, não, é um conselho que eu tô te dando, né? Claro, tu vai administrar a tua vida, mas esse é um conselho de vida que eu tô te dando. Pronto, foi consensual. Se eu seguir aquilo ali, foi porque eu quis. Ou seja, teve meu consenso. E autonomia, ou seja, eu posso me autogerir. Eu sou... O que é um microempreendedor individual? É um empreendedor que ele é autônomo. Ou seja... Não, esquece isso. Foi ruim. Esse exemplo foi ruim. Eu vou te dar autonomia para tu comprar... vou te dar um dinheiro, tá? Um dinheirinho. Gaste com sabedoria. Tô te dando autonomia para gastar com o que tu quiser. Esquece o gasto com sabedoria porque já tá, de certa forma, podando. Enfim, vou te dar esse dinheiro e tu tem autonomia para comprar o que tu quiser. Ou seja, tu pode comprar o que tu quiser. Tu tem liberdade, independência para comprar o que tu quiser. Então, autonomia comunitária. Comunitária vem dessa comunidade. Tu tem uma autonomia comunitária? Claro, todo mundo tem autonomia naquela comunidade. E se tu der por vontade própria, ou seja, tu consentiu em dar aquilo ali. E se tu quiser dar voz, valor, vazão pro que o teu chefe de estado tá falando e seguir, né, o que ele tá falando para resolução de conflitos, para pacificar, o que quer que for, dado ao prestígio que tu deu para aquele chefe, foi por tua vontade própria, foi por uma liberdade que tu teve, tá certo? Mediação jurídica, gente, jurídico, para ser uma mediação jurídica tem que ter alguém que julga. Ali não tem que ter, né, um poder, né, o poder jurídico, ou seja, o poder dos juízes de julgar e a partir do julgamento, todo o julgamento, gente, tu fez ali o julgamento, tá? Tu fez um julgamento jurídico, digamos, vai ter sempre uma pena. Não precisa ser pena a cadeia em si, mas vai ter um punimento. Ou seja, tu tá sofrendo de um poder coercitivo. Se tu tem uma punição acontecendo ali, tu tá sofrendo de um poder coercitivo. Então, mediação jurídica não tem nenhum poder jurídico, nem é dividido em poder, né, nos 3 poderes. Mediação jurídica não tem nem juiz, não tem nenhum mediador, nenhum embargador, não tem ninguém que julga e condena, nem nada ali. E regras contratualistas. O que é regras contratualistas? Eu não vou explicar a fundo o que é, mas regras contratualistas, gente, lembrem que os contratualistas eles sempre diziam o seguinte: a sociedade só vai funcionar se tiver um Estado para gerir ela, já que os homens naturalmente são incapazes de se organizar entre si. Precisa de uma Constituição, precisa de um Estado. Cada um vai dizer, não, o Estado. Vão ter alguns que vão dizer, não, o Estado tem de ser uma democracia. Outros que vão dizer, não, o Estado tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas de qualquer maneira eles dizem, tem que ter um contrato. O contrato seria tipo a Constituição. Tem que ter um contrato em que ali estão todas as normas para exercer um poder coercitivo e a sociedade seguir o que está sendo falado, tá? Os contratualistas foram uns dos primeiros sociólogos que existiram, tá? No termo propriamente dito. Também foi lá no Iluminismo. E gestão coletiva dava para pensar, né? Dava para ficar em dúvida, mas aí a segunda já dava tudo errado, né? Porque bota aqui obrigações tributárias. E tributárias é imposto, é tributo, é taxa. E se tu tem uma obrigação, já pressupõe de que tu não tem autonomia, tu não tem liberdade para decidir. Não, tu é obrigado a fazer aquilo. É uma coisa compulsória.
Então, errado. Então, é a letra C. Intervenção consensual, ou seja, ele teve uma certa intervenção, mas mediante ao consenso, ou seja, a aprovação do indivíduo, e autonomia comunitária, cada um tem a sua liberdade nessa comunidade. E a última agora, democracia deliberativa afirma que partes do conflito político devem deliberar entre si e por meio da argumentação razoável, ou seja, cada um vai defender seu ponto, tentar chegar a um acordo. Então, ou seja, todo mundo vai falando, no final a gente entra em um consenso, a gente entra em um acordo sobre as políticas que sejam satisfatórias para todos, ou seja, vamos tentar atender aqui o interesse de todo mundo. Cada um põe o seu ponto e no final a gente chega na melhor resolução, quer dizer, na melhor resolução, no que a gente acreditaria que fosse a melhor resolução. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, ou seja, em resumo, a democracia ativista, ele já vai explicar qual é essa democracia ativista, mas ele está dizendo que essa democracia ativista não concorda com a forma de regência da democracia deliberativa, que foi essa, de cada um entra em um acordo, a gente vai lá, todo mundo põe seu ponto, e no final a gente entra num acordo. Não, ela diz o seguinte, desconfia por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, ou seja, eu sou diferente de ti, tu é diferente de mim, logo, como a gente vai resolver isso daqui? Ele diz assim, desigualdades estruturais, ou seja, estruturalmente eu vamos supor, tá? Um exemplo bem bacana. Eu sou pobre e aí tem um fulaninho lá que é rico. Aí na estrutura da sociedade é muito mais difícil para mim, que sou pobre, conseguir os mesmos resultados que fulaninho, que é rico. E depois, tá? Vamos supor, ele tá dizendo ainda mais. Vou terminar de ler e aí eu vou conseguir fechar esse exemplo. Aqui, procedimentos e resultados. Processos democráticos que parecem cumprir as normas da deliberação, ou seja, dessa outra democracia que é entrar todo mundo em um consenso, geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ou seja, eu sou o empregado e tu é o empregador, tá? Aí a gente foi lá, entrou, conversou, a gente entrou em um consenso de que eu devo trabalhar tanto por tanto salário. A democracia ativista ela vai dizer, ei, não pode, porque o empregador ele tem um poder muito maior sobre o empregado. Se o empregado não topar aquilo ali, o empregador só não vai contratar e vai encontrar quem contrate. Ou seja, ele tem um poder de barganha, ele tem um domínio, uma influência, né? Ele está sendo posto desigual, né? A estrutura dele, todo o aparato que tem por trás dele é muito superior ao do empregado. Logo, o empregado não vai conseguir defender os seus interesses da mesma forma, conseguir fazer com que eles valham dentro da sociedade, ou seja, que eles sejam postos, que ele não vai conseguir expressar, ele não vai conseguir mais do que bater pé, ele não vai conseguir firmar essa posição, tá? Porque tu tem muito mais poder de barganha, porque tu tem muito mais repertório, porque tu tem muito mais isso, muito mais aquilo, a estrutura tá a teu favor, é isso que ele tá falando. Uma estrutura desigual, na qual ela tá a teu favor, nesse caso tu é o mais poderoso, né? Tu é o que pode, tem um poder de barganha maior, tem a influência maior. A partir disso, não tem como a gente chegar num consenso verdadeiro, não tem como a nossa resolução ser baseada em uma democracia, porque tu tem vantagem sobre mim. Basicamente é isso, tu tem vantagem sobre mim. Ele recomenda, portanto, que aqueles que se preocupem com a promoção de mais... Eu nem concordo com isso, eu poderia gravar uma aula sobre isso. Mas preocupam com a promoção de mais justiça, devem realizar principalmente atividade de oposição crítica. Ou seja, está dizendo, ei, começa a criticar isso daí. Mais que isso, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder, ou seja, em vez de tu tentar chegar em um acordo com o teu empregador, faz manifestos, tenta impor de maneira bem crítica, né? Em vez de, não, vamos ver o que é melhor para ambos, vamos tentar chegar num acordo. Não, esse acordo nunca vai se dar porque ele tem muito mais poder do que tu. Existentes ou dela se beneficia, tá? As concepções de democracia deliberativa e democracia ativista apresentadas no texto formam
Opa, desculpa, tratam como imprescindíveis, ou seja, fundamental, primordial, precisa ter, respectivamente. Então, vamos começar. Primeiro a gente tem que saber o que é imprescindível, ou seja, o que é a base da democracia deliberativa, porque ele disse respectivamente, ou seja, primeiro da democracia deliberativa, depois da democracia ativista. Vamos ver o que é primordial, ou seja, o que tem que ter, o que é o fundamento, o que é a base da democracia deliberativa, ou seja, aquela do acordo. A decisão da maioria, até poderia ser. A organização de eleições, mais ou menos. A obtenção do consenso, opa, essa aqui me pareceu muito boa. A fragmentação da participação, ou seja, todo mundo participa um pouco, é que parece rasa, parece não atender a tudo que é. E a imposição da resistência. Aí a última também lascou, né? Não tem nada a ver. Como assim, imposição da resistência? Não é pra impor nada, é pra entrar consensualmente, cada um debatendo, tarará, tarará, no final a gente chega a um consenso. É isso, essa é a deliberativa. Vamos ver a ativista. Então essa aqui já não tem como ser pela primeira, mas ó, a ativista e o monitoramento da liberdade. Você acha que é isso que é ativista? Tu ir lá lutar pelos teus direitos e tentar impor eles, né, seja por protesto, seja por manifestações, enfim. Mas não não em um debate, não em um confronto direto com quem tu quer ter um acordo, né? Com ambas as partes envolvidas, não é um confronto direto. Porque se fosse um confronto direto, a parte menos poderosa estruturalmente ia sempre sair em desvantagem. É essa que é ativista, tá? Então, vamos ver. A desobediência civil nunca disse que é pra ser desobediente, tá? Até porque protesto não é desobediência, tá? Rebelião é. Montim pode ser. Agora, protesto, manifestação, não diz que tem que fugir da Constituição. Isso aí tava lá. Isso aí tá dentro. Não é desobediência civil, não, tá? Isso aí tá dentro do que a Constituição permite. Olha isso, gente. Movimento anarquista. O que é uma coisa anarquista? Sem Estado. Tá dizendo que é pra ser... Olha, não entra nisso. Pode ter o Estado ou não. Tipo, só tá dizendo que tu vai ter que defender o teu direito, mas não tá dizendo movimento anarquista de forma alguma. Ah, não, tem que ser sem o Estado. O quê? Sem o Estado? Anarquismo. O que é anarquismo? A ausência do Estado. Ou seja, todo mundo se gere por si mesmo, tá? Cada um... É tudo pelo meio privado, tá? É isso. Não é cada um gere por si mesmo. É pelo meio privado que acontece... Mano, eu não gostei da luz, tá? Eu vou ficar normal. Ó. Opa. Eu desliguei aqui porque tá doendo meu olho. Nossa, bem melhor. Parará. Agora, a uniformização dos direitos. Ou seja, todo mundo vai ter direitos iguais. Não é bem isso que ele tá dizendo. E aí aqui, ó, a mobilização de minorias. O que é mobilização de minorias? As minorias começarem a se organizar e fazerem alguma coisa. Isso é a mobilização das minorias, tá? Ou seja, vamos supor, o presidente Lula conseguiu, sei lá, 50% dos votos, tá? E o presidente Bolsonaro conseguiu 40% dos votos. Aí, tá? Aí o Bolsonaro foi lá e disse: ei, gente, eu convoco vocês para essa passeata, vem aqui comigo. O presidente Lula falou: ei, gente, vamos se encontrar em tal lugar. Aí desses 50%, tá? Sei lá, 25 veio. Não, desses 50% eu vou falar de uma maneira bem ampla, tá? Desses 50% metade veio, ou seja, vamos supor que fosse... Não precisa nem supor, tá? Ou seja, dos 50%, 50% veio. Vamos supor que 50% seja 1.000 pessoas. Essas são as 1.000 pessoas que apoiam o PT, o Lula. E aí ele conseguiu fazer com que viesse, né, pra manifestação dele, uma manifestação do PT, 50%. Ou seja, 500 pessoas ele conseguiu. Já o Bolsonaro, 40%, então eram... Peraí, é o 50, então 2.000...
40%, 10, 200, 800. Pronto. 800 pessoas foram na manifestação do Lula. Opa, do Bolsonaro, tá? 800 do todo. Eu peguei o mesmo todo aqui. Então, 800 pessoas foram do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro tem um poder de conversão de 80%. Quem consegue mobilizar mais? O Bolsonaro. Porque se ele tivesse mais pessoas, mesmo que não bata, tá, gente? Não precisa bater. Não precisa depois, não, ele conseguiu mais pessoas. Isso aí não vem ao caso. O que importa é, dos seguidores que tu tem, quantos tu consegue fazer com que eles se engajem e vão pra uma passeata e façam isso. Isso é mobilização. Fazer com que aquilo ali comece a gerar um fluxo, o pessoal a se engajar. O que é engajar? O pessoal aderir mesmo à causa, vestir a camisa, ir pro lugar, fazer as coisas que estão sendo pedidas, enfim. Se tu tem um público engajado, eu vou fazer vendas, tá? O que é melhor? Eu tenho um alto número de público ou eu tenho um ótimo engajamento? Depende, tá? Mas se eu tenho um ótimo engajamento, eu vou ter um bom poder de conversão de venda, certo? Ou seja, eu vou conseguir fazer com que o público que eu converso compre meu produto. Eu vou conseguir converter, ou seja, das 100 pessoas que eu tenho, eu vou conseguir fazer com que a maior quantidade delas venham a comprar o meu produto. E no outro caso, eu tenho um alcance muito grande, muito mais que 100 mil pessoas, porém, dessas diversas pessoas eu consigo converter em venda uma quantidade menor. Então, mobilização é se engajar, né? Conversão, né? É o se engajar, tá? Então, mobilização de minorias, tá certo, né? A gente vai fazer com que aquelas minorias comecem a lutar, a fazer um posicionamento crítico, né? A fazer protesto, manifestação, militância, enfim, tudo legalmente. Então, a obtenção do consenso e a mobilização de maiorias. Muito bem. Não são questões tão fáceis, mas também não são questões tão difíceis. Essa daí foi. Agora eu tenho que ir pra academia, então foi essa aula mais curtinha. Tchau.